Boa noite, boa noite. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite, professora Meg. Boa noite. Mais uma live aqui com um assunto polêmico, bom. Só você virar a sua câmera, Tô professora. tentando. Só virar a câmera. Tem uma setinha assim, né? Uma para Sim, lá e outra aqui. para Eu tô cá. tocando. Eu estava Isso, tocando, mas pronto. a tela não estava sensível aos meus dedinhos. Boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Um calor, mas o tempo mudando e vamos que vamos. Pois é. Haja saúde, né? Com o povo, uma hora tá quente, outra hora tá frio e vamos embora. Haja imunidade, né? Haja imunidade, isso aí. E O por falar sistema em imune que dê imunidade, conta. oi? O Oi? sistema imune que dê conta. E por falar em questão até de imunidade, é interessante porque já foi comprovado pela ciência, né, que as emoções afetam, né, a imunidade, baixam a imunidade, né? Sim, O porque todas as estresse, doenças autoimunes são provocadas por emoções, sim, né? Que geralmente a gente sofre na infância, né? E que sim, agora já é conhecido, né? Mas naquela época, né? Na minha época, mais ou menos na sua época, menos um pouco, né? Não era conhecido, não era tratado. sim, E aí aquilo, né? Engole, quando a boca não verdade. fala, o corpo fala. Parece doença autoimune. Verdade, verdade. Bom, gente, boa noite. O nosso tema hoje é Você não é, eu até fixei aí, você não é a rejeição que te fizeram. E esse tema é forte. Você está me ouvindo direitinho? Está com algum ruído? Não. Não, perfeitamente. Tá. Né? E esse tema é um tema forte, é um tema recorrente, né, no setting terapêutico. E eu acho até que fora dele também, porque tem muita gente tem falado sobre as feridas emocionais de um modo geral, mas a rejeição eu acho que é a que mais dialogam, né? Aí pro povo. Sim, porque é uma semente, eu considero a rejeição uma semente, que ela vai brotando e ela tem várias raízes, né? Que vai o não pertencimento, a dor, é, você se sentir inadequada, a baixa autoestima. Então, aquilo ali vai, se você não cuidar, vai enraizando, enraizando. E se nós pararmos para pensar, Bia, quem nunca foi rejeitado em alguma situação, Sim, em alguma ocasião? E isso sim, depende muito de como a gente lida com isso, né? sim. Eu acho que até os 40 anos, você sente muita rejeição. Depois dos 40, você começa a ver quem você realmente é e você já não dá muita importância para o que as pessoas fazem com você ou te tratam, né? E depois dos 50, então, aí você tem certeza. Porque, por isso que dizem que é a melhor idade, né? Porque aí você tem certeza de quem você é. Se te tratarem bem, legal. Se não tratarem, você entende que o problema está com a outra pessoa, não está com você. Ainda mais quando você faz análise. Então, vida que segue, está tudo bem. Sim, sim. Eu separei aqui algumas questões, né? Você não é, até no nosso post lá tem, acho que o segundo cardzinho, que é um carrossel, ele fala, né, que a rejeição, assim como outras feridas emocionais, é uma dor invisível.
Porém, é uma dor invisível real e que cientificamente é comparada com uma dor física, quando tem uma dor muito forte no seu corpo físico mesmo, né? Então, separei aqui algumas questões para a gente poder dialogar nessa noite. É, esse título, né? Você não é a rejeição que te fizeram, ela carrega uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. A rejeição que em algum momento a gente recebe, como a professora Meg falou aí, ela não define quem nós somos. A rejeição, ela é uma experiência, por isso que quem na vida nunca foi rejeitado em algum momento, em alguma situação. Porém, essa rejeição que é uma experiência, ou essas rejeições que foram experiências, não é a identidade da pessoa. Sim, mas isso a gente só vai descobrir com o tempo, depois que a gente adquire autoconhecimento. Quando a gente não tem, a, a pessoa abraça aquilo como se fosse uma verdade. E aí a Sim, dor intensifica muito. E interiorizando essa dor, é aquilo que eu falei anteriormente. Vai enraizando, vai causando outras dores. Porque começa a surgir perguntas. Por que me rejeitaram? Né? Como, por exemplo, a gente vê muito no setting, crianças que foram rejeitadas no ventre. Crianças que foram rejeitadas pelos pais, os pais não queriam e tentaram até abortar. Né? Então, tem rejeições que a pessoa já traz desde o ventre. Aí, quando nasce, a pessoa já não queria aquela gravidez, já não trata com amor e carinho, né? Tem outros que, por exemplo, na adolescência, ou até na infância, como a gente tem visto muito, é abuso infantil. É a criança para e pensa que ela é culpada de alguma coisa. E sim, depois ela começa a rejeitar ela mesma, como se ela não se enquadrasse no padrão das outras crianças. Ela não fala, ela não verbaliza, mas ela começa a ficar tímida, a ficar excluída. E por quê? Porque no inconsciente dela ela foi rejeitada. Por que ela foi rejeitada? Porque ela foi negligenciada, não foi observada e por isso aconteceu aquilo. Então, é um fato que puxa outro. É igual o gatinho quando pega a lã da vovó, embaralha a lã toda. Né? Então, a rejeição ela tem vários caminhos, né? sim, E são sim, dores intensas. sim. Aí separei aqui algumas reflexões para a gente poder aprofundar um pouquinho, né? A rejeição é circunstancial. Ela depende do momento, da situação e da perspectiva de quem rejeita. Não é uma sentença sobre o seu valor. Mas é o que a professora Meg está falando. Isso a gente só consegue compreender, a gente só consegue entronizar, enraizar na gente, quando a gente faz o autoconhecimento. Né? Por isso a terapia auxilia, porque a terapia é um momento em que você está se ouvindo, em que você está reconhecendo, identificando as suas potencialidades, né? Suas habilidades, seus pontos fortes, seus pontos Seus defeitos fracos, também, o que te leva seus para cima, o que te leva para defeitos baixo. E também, você chega sim. à conclusão de que se realmente você é aquilo que estão dizendo, estão te rejeitando, não. Sim, sim, sim. Então, nessa questão aí, tem muito livro de autoajuda. Hoje em dia tem muitas lives como essa, tem muita gente falando sobre pessoas responsáveis, pessoas profissionais que têm o domínio do assunto, que fazem, né, uma boa explicação ali e auxiliam de alguma forma. Porém, a autoajuda, muitas das vezes, ela não é suficiente. Então, é preciso, sim, a terapia. É preciso, sim, a análise. Porque a teoria, você lê um livro de autoajuda, você consegue entender como acontece, os tipos, o que acontece. Agora, retirar aquilo de dentro de você, se esvaziar, digamos assim, da rejeição, só em terapia. Sim,
sim, Porque é uma escuta analítica com uma resposta analítica, onde você vai começar a entender o seu valor. Você vai sim, descobrir que você não tem que dar ouvidos que falam, né, a tudo que, da forma que agem como você, não dá ouvidos a isso. Você tem que realmente se conhecer. Mas isso não vai ser um livro que vai fazer. O livro faz com que você compreenda. Aí você quer praticar, mas você não consegue praticar. Você só consegue praticar na terapia, fazendo sim, terapia. Eu sim, sei porque, assim, né? Tem os livros, a minha vida é um livro. Eu fui rejeitada muitas vezes. E a rejeição está diretamente ligada com a humilhação. Porque sim, quem é rejeitado é humilhado, sim, né? Então, é aquilo que eu te falei, são várias raízes. E até você entender qual o seu valor, se você deve se importar com aquilo que estão dizendo, pensando, agindo, te excluindo de algum ambiente ou não, isso aí você pode fazer com que saia, né? Se esvazie disso. Você isso. não precisa daquilo. Existem outras portas para você. É verdade. A Silmária Barreto colocou, já dei ouvido a pessoas que diminuía ela, né? Porém, aprendeu na marra a se valorizar. E se valorizar é Parabéns, essencial. Silmara. Parabéns, isso aí. É essencial. E aí a rejeição, ela também pode ser, isso a gente também vê na análise, também vê no setting terapêutico, que a rejeição, ela pode ser um redirecionamento. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que parece uma porta fechada abre espaço para caminhos mais alinhados com quem você realmente é, que é redescobrir a sua essência. Porque é como a professora falou, como eu já falei aqui, né, a questão da rejeição não tem a ver com você que foi rejeitado, é a pessoa que rejeitou que tem que rever seus conceitos, ou que não era apropriado para estar na sua vida. É, é, E é, é, também tem a ver com inveja. sim, sim, Queria ser sim. você, como não consegue ser você, que ninguém é igual a ninguém, entendeu? Aí uma forma de não se conhecer, né? Então acaba ofendendo o outro, às vezes sem querer, né? Mas acaba ofendendo, machucando, rejeitando, e cabe a nós cada vez mais buscar autoconhecimento e entender que tem certas atitudes e falas que tem que entrar por aqui e sair por aqui, porque nós não somos uma esponja, né? Nós somos um Uhum. filtro, que a gente filtra o que é bom, armazena, e o que é ruim a gente deleta. Verdade, né? E essa aceitação que vem do autoconhecimento, ela tem que começar por dentro, porque quando a gente se reconhece, a gente se autovalida. E a gente se autovalidando, a rejeição externa, ela perde a força. Porque o que Sim, alimenta a rejeição muitas das vezes na nossa mente é essa atenção toda que a gente dá para ela, né? sim, e a rejeição, se ela permanecer na sua vida, ela traz insegurança, traz medo. Aí vem a ansiedade, a depressão. Quando você se autoconhece e você tem a sua identidade, acabou a insegurança. Você é segura de si. Podem falar o que falarem, entendeu? Te excluírem de onde excluir, você não está nem aí, vida que segue. É aquela a frase, a última frase do meu livro, vai e vença. Uhum, uhum, sim, Cada um sim, siga seu caminho da forma que escolher. Vai chegar um sim. dia que as pessoas vão parar e pensar quanto tempo eu perdi. Você assistir aquela live e não veio o insight de eu parar e me cuidar. Eu perdi tanto tempo achando que eu era isso, aquilo, dando ouvido a um e a outro. E, na Sim, verdade, quando você se olha no espelho, quem você vê? É você. Você e você. sim.
A análise, na verdade, né, a terapia, ela não vai apagar a rejeição que a pessoa passou, que a pessoa sofreu, faz parte da história, mas vai ressignificar essa situação para que você avance, você não paralise. Nada que nós passamos na vida é apagado, né? Nós não temos, graças a Deus, amnésia, não sofremos de Alzheimer, então não é apagado, é ressignificado, fica lá no passado, passou, Isso. acabou. Hoje nós temos consciência de quem somos e seguiremos com a nossa identidade, conhecendo os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos e trabalhando para melhorar a cada dia mais. E quando a pessoa vem, né, tá certo, quando a pessoa vem para a terapia, vem para análise, e assim, é bem interessante, eu estava conversando isso de manhã no consultório hoje, né, que hoje é presencial, então tinha outra profissional lá e a gente estava dialogando sobre isso. Tem pessoas que ainda, em pleno quase 2026, elas não conseguem compreender o quanto a fala ela cura. Mas não é a fala qualquer, a fala numa, conversar com amigos, com pessoas de confiança, é super legal, é necessário, mas é lazer, é prazer. Conversar com um profissional, né, com um terapeuta qualificado, é diferente, né? Não é um desabafo, é um alinhamento da sua vida, né? É um momento necessário e o quanto isso cura. Tanto a nossa escuta quanto a nossa visão, ela é abrangente, né? Nós temos uma visão, a gente consegue ver, vou passar aqui até pela parte psicopedagógica, porque eu tenho visto muito isso. As pessoas às vezes olham, mas trabalhar com jogo, com quebra-cabeça, eu trabalho em casa. Mas ali nós estamos vendo foco, atenção, concentração, lateralidade, raciocínio lógico. Nós estamos vendo tanta coisa que uma pessoa em casa, não tendo o nosso conhecimento, né, não consegue ver um TDAH, um TOD, nada disso, um TEA, não quebra-cabeça. E nós Uhum, conseguimos. sim, Então, a gente não está condenando, isso não falando como condenando, é exemplificando para ver que tanto a terapia da psicanalítica, psicopedagógica, seja ela qual for, existe um profissional por trás que tem anos de estudo e experiência, fez estágios, então nós sabemos o que estamos fazendo e por que estamos fazendo e sim, em que momento estamos fazendo. E às vezes a gente até muda, nós estamos numa linha, nós vamos por outra, porque nós percebemos que temos que fazer essa alteração. sim, sim, Então, nada é uma brincadeira. A gente não ouve alguém como qualquer pessoa ouve. A gente não brinca com quebra-cabeça como qualquer pessoa brinca. Não, é tudo pedagógico, psicanalítico, é um estudo de caso. Nós estamos ali brincando, mas estudando aquele paciente é para um plano de buscar, ação, né? sim, para buscar qual a intervenção mais apropriada, né? E se tiver que fazer algum parecer para mandar para o médico, a gente tem que ter toda essa observação abrangente para saber o que escrever para o médico, né? Sim, sim. Agora, vou pegar um gancho aí de uma palavra que você citou, que eu acho interessante, né? Não é bem dentro disso, não são todas as causas de rejeição, não é, não tem a ver com isso, mas eu acho interessante a gente trazer esse tema para cá, que é a questão da inveja, né, que você falou, porque é, tem gente até que não acredita, né, nisso, mas e geralmente quem não acredita são pessoas que acabam falando demais da sua vida para todo mundo. E aí, quando você vai analisar, quando você vai observar a vida da pessoa está parada, ou dá 2 passos para frente e 5 para trás, e tudo isso. Então, infelizmente, a inveja é um sentimento, não vou nem falar pela questão espiritual, mas pela questão natural da coisa, é um sentimento que por trás dele tem complexos de inferioridade, pode ter havido aí a rejeição na vida da pessoa, né? São várias outras vertentes que estão por trás da inveja e ela realmente existe.
Sim, não tem como dizer que a inveja não existe, se desde a criação do mundo, por que Caim matou Abel? Sim, Já foi inveja, sim, né? Porque Deus aceitou a oferta de um, não aceitou a oferta do outro. Então a inveja já vem lá desde os primórdios. A inveja existe, sim. sim, sim. Isso não é motivo para ninguém ficar com medo, né? Porque aí entra a questão de religiosidade. E a gente Sim, já sabe que a religião ela mata. Mas entra a questão de ação, de posicionamento, né? O que você está, qual é a porta que você está abrindo, qual é a permissão que você está dando, né? E às vezes a gente nem dá permissão nenhuma e a pessoa invade, né? Ainda tem isso. Mas é compreender que por trás só que nós disso percebemos, né? Eu é, eu acho que o mais irônico de tudo na nossa profissão é que as pessoas às vezes pensam que estão nos enganando. E nós estamos percebendo, porque nós estamos treinadas para isso, né? sim, Inclusive, o nosso setting é um laboratório. sim, Então, parece que sim, está escrito sim, assim, ó, na testa, né? E sim, aí a gente se faz de inocente, né? Porque nós sim, estamos aqui para tratar, mas nós sabemos quem é quem. Nada sim, passa. sim. E infelizmente isso aí ela sempre existiu, né? Não vai deixar de existir. Pode acontecer de alguém invejar a sua vida, o seu trabalho, o seu talento, o seu dom, enfim, mas isso não pode paralisar você, isso não pode prostrar você, isso não pode ser um prego ali na sua vida, vamos falar de forma figurada, né? Um prego ali na sua vida para você ficar apavorado, deixar de ser quem você é, deixar de fazer o que você nasceu para fazer, né? E isso a gente também vence em análise, porque o que o outro pensa, o que o outro sente com relação à minha vida, com relação à minha pessoa, não pode me afetar. Sim, e independente do conhecimento, da profissão, da localização geográfica que nós estejamos, nós ainda vamos passar por outras situações de rejeição na vida. Sim, sim, Entendeu? Isso nós somos suscetíveis com qualquer outra pessoa. Só que a nossa atitude perante a rejeição é diferenciada pelo autoconhecimento. Nós sim, conhecemos a nossa identidade, nós sabemos quem somos, e isso é suficiente para a gente saber como agir. Por isso, esse tema tão importante, que a rejeição dói muito, muitas pessoas acham que não são capazes de estudar, que não são capazes de alcançar os sonhos, né, que desde a adolescência almejaram, mas por conta de quê? Da rejeição. Então, sim, a boa notícia é que tem saída, tem tratamento. Não existe mais inteligente, menos inteligente, mais capaz, menos capaz. Isso tudo são crenças limitantes, né? Que a rejeição e outros traumas vão impregnando, né, no nosso inconsciente e que a gente tem que se limpar, é como se fosse carrapicho, né? Então a gente tem que tirar isso da mente e estudar e correr atrás dos seus sonhos, porque todos vocês são capazes de alcançar tudo que vocês quiserem. sim. E falando em crença limitante, né? Muitas das vezes as pessoas, você já falou, e eu tenho atendido pessoas que têm essa preocupação, né, com relação à idade, né? Ai, já estou com idade avançada. Mas, gente, você está respirando, você é, não está dependendo fisicamente de ninguém, nem financeiramente, graças a Deus. Faça o que tem que ser feito, faça o que você deseja. Ah, mas era para eu ter feito quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, meus 30 e poucos anos, agora eu já estou com quase 60, ou eu estou com quase 70. Mas tem condição, por que não fazer? Olha a crença limitante. Sim, nós sabemos que o que envelhece é a certidão de nascimento, a carteira de identidade. A nossa mente, ela continua do mesmo jeito. Quando eu ouço uma música da minha adolescência, eu vou lá na adolescência tranquilamente, entendeu? Sim, sim, Então, o que envelhece é só a carteira de identidade e a certidão de nascimento.
Nós somos jovens eternamente. É verdade. E você falou uma coisa, né, que a neurociência, a Sim. programação neurolinguística fala, né, muito sobre A isso. Cara, toca uma neuroplasticidade, a música, genética. não tem como você não lembrar, não tem como você não lembrar. Mesmo que você não curta mais esse estilo, né, de música, ou seja lá o que for, mas Sim, você vai lembrar. e aí existe a musicoterapia. Aí trabalhar com música, nós vamos dizer o quê? Poxa, mas eu vou levar o meu filho ou um idoso. Eu gosto muito de colocar música também para idoso. Para ouvir música, ele ouve em casa. Só que quando o idoso ouve música em casa, é positivo? Sim, muito, muito positivo. Mas quando o idoso ouve música na terapia, nós vamos interagindo com ele de acordo com a expressão facial dele. E em casa as pessoas não vão ter esse conhecimento para fazer essa interação. E você falou do idoso, eu lembrei de um caso, né? No ano passado, nós estamos em 2025, foi de 2023 para 2024. Eu atendi uma pessoa, né, uma mulher, advogada, dos seus quase 40 anos, que teve um acidente vascular cerebral, né, um AVC, e ela estava em reabilitação cognitiva e outras reabilitações, porque ela chegou para a gente na clínica com gente, né, com o esposo, ela apoiando no esposo para andar, depois passou para bengala, depois já estava andando, pegando Uber sozinha. Mas aí esse AVC não foi hemorrágico, mas a advogada não podia, né, exercer a profissão porque tinha quando saiu do hospital, saiu sem saber ler, sem saber escrever, tudo isso. E aí atendi em psicopedagogia e neuropsicopedagogia, né? E em uma das sessões, nessa sala que eu atendia ela, tinha uma TV que eu podia acoplar, né, o YouTube na TV. E eu tinha atendido um aprendente, um paciente antes dela, estava ligadinho e tal, mas estava ali, a gente estava fazendo atividade, né, e dialogando, porque a gente trabalha a emoção dentro da psicopedagogia e neuropsicopedagogia também, né, não sai fazendo as coisas logo, né, a gente tem que saber como é que o paciente, como é que o aprendente está, e ela teve um insight ali naquela sessão, né, ela falou, Bia, eu lembrei de uma coisa, eu lembro que eu fui alfabetizada com a música O Abecedário da Xuxa. Aí eu, nossa, por que você lembrou disso agora? Porque eu vi aqueles negocinho ali que tinha um negócio de letras, né, em cima, porque era um TEA que eu tinha atendido antes dela. E ela lembrou disso. Eu, tá bom, vamos lá. Vamos ver se você lembra da música. Eu não vou me lembrar muito não, porque já tem muitos anos, mas vamos ver se você lembra. Ela cantou o abecedário da Xuxa de A a Z, e com a língua, né, enrolando, porque ela ficou com a parte, né, da linguagem, da fala também afetada logo no início. Pois ela lembrou o abecedário todinho. Aí o que eu fiz? Coloquei no YouTube e aí a gente foi acompanhando e ela foi falando dali. Quebrou-se ali Sim. uma barreira e ela rapidamente foi lembrando. Ela começou a escrever no WhatsApp, ela começou a ler pequenas palavras, depois frases, né? Então, já a última vez, né, quando eu já não estava mais atendendo ela, porque ela já tinha recebido alta de algumas terapias por conta do plano de saúde e tudo mais, ela já estava lendo, ela já estava escrevendo, ela já estava pegando Uber sozinha e tudo mais, sabe? Então, É como muito que a lindo, né? música não ajuda, né? Não A tem música. como. E nós, como profissionais, nós sentimos também. Então, nós percebemos, né, no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos sentimentos, como melhora. Sim, É como, sim. às vezes, você está triste. Eu até postei no meu Facebook um vídeo, né, dos anos, acho que 80 e tal.
como nós dançávamos, como era, cada música linda, e você dá uma volta no passado que dá vontade de você ir lá e ficar por lá um tempo. É muito legal, muito legal. Sim. É o A poder do nosso terapia, cérebro, né? ela é uma caixinha de surpresa. Quem olha Sim, de fora não sabe o que está dentro. Então, quem olha a gente fazendo a terapia não consegue entender aonde aquilo vai levar, aonde aquilo vai chegar, mas nós sabemos, né? E é tão gratificante, né? É, adolescentes, crianças com diversos tipos de problemas, que têm dificuldade disso ou daquilo, e daqui a pouco você vê, né? Até numa faculdade, prestando um concurso, não tem preço. Casais que iam se separar e que não se separam, pessoas que iam abortar e não abortam, são N casos, N situações, depressão, ansiedade, medo, pânico, pessoas que nunca imaginaram tirar uma habilitação e estão na última fase da CNH. Então, isso para mim são assim, dá para escrever um livro. Eu tenho sim. muitas histórias muito bonitas e isso é muito gratificante, porque a vitória deles, a vitória dos meus pacientes, é a Sim, minha vitória. com certeza, com certeza. Né, você falou aí da CNH, e eu lembro que foi esse ano também que eu vi, mas foi mais no primeiro semestre, né? No Brasil, nós temos a primeira mulher com a síndrome de Down, que é a T21, né? É, que tem CNH, né? Uma jovem com síndrome de Down, com a T21, e que conseguiu passar na autoescola. Mas isso é porque tem uma equipe Sim, com ela desde muito cedo, né? Os pais não ficaram no vitimismo, né? Tiveram aquela fase de luta, negação, mas viram que precisava fazer alguma coisa, então desde muito nova vem sendo estimulada com vários terapeutas em vários setores. Então você sabe que ali atrás tem terapeuta das emoções, terapeuta da aprendizagem, e hoje é uma pessoa. Por isso a gente vê, né, pessoas que são incluídas nos serviços dentro de aeroportos, dentro de restaurantes, dentro do governo e tudo mais, porque são estimuladas através de terapias, né? sim, eu tenho uma paciente que tem uma patologia que foi dito para ela que ela não poderia jamais tirar a habilitação. E ela está na última fase da habilitação. Quer Entendeu? dizer, Isso é lindo. A é um história tipo de dela, rejeição, né? ela É um tipo de entendeu, rejeição. limitaram ela, né? Sim, A sim, medicina limitou ela. E a terapia mostrou para ela que ela pode sim, né? sim, Então, ela está avançando em várias áreas, não só na área da habilitação. Então, isso para mim é lindo. É lindo. sim. Porque não tem preço. É algo que ela vai levar para a vida. E nós também, entendeu? São histórias que fica guardada, entendeu? Sim, Conhecer a pessoa, né? Ver como ela chegou, né? Achando que era diferente dos outros, é onde eu falo, né? sim. É claro que o impossível pertence a Deus, mas o que está possível dentro do nosso limite, sendo uma A gente precisa ferramenta, fazer. nós podemos fazer. Agora, as pessoas têm que acreditar. Sim, Não achar que o que sim. nós estamos fazendo é brincadeira, ou é uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Tem Nós um temos objetivo, consciência, né? sim, tem um objetivo. Nós temos consciência do nosso trabalho. Nós temos resultados de outros pacientes para provar que Sim, funciona. sim, sim, sim. Simária colocou, eu tentei tirar, fiz tudo direitinho. No dia da prova, abandonei o carro dentro da baliza. Eu tenho pavor só de lembrar em pegar um carro para dirigir. Silmara, mas nós temos que conversar, Silmara, porque você vai voltar e você vai tirar. Tem outros caminhos que você tem que resolver e você vai Vencer, né? conseguir. É,
A Silmara Porque quando a é pessoa mãe vai de uma paciente minha, Silmara. fazer, e quando você vai fazer a prova, por exemplo, né, para habilitação, principalmente a prova prática, é uma tensão, né? Porque botam um terror psicológico ali naquele Mas que momento, né? se você trabalhar, Sim, gente, né? Para esse momento é sim, possível. E outra coisa, não passou na primeira, não passou na segunda, gente, faz parte da vida. sim, mas passa na primeira. Você entra Sim. Não, eu em estou falando técnica de isso porque assim, eu tenho relaxamento, pessoas que, né, você entra com precisaram fazer técnica de várias vezes e tudo relaxamento, mais. coloca a pessoa como se ela tivesse já fazendo a prova. É, são, são segredinhos nossos que esses a São gente não vai fazer técnicas, live. né? São Esse a gente não vai falar técnicas. na live, não, porque não tem como explicar de forma que as pessoas compreendam, só mesmo na prática. Então, mas que Sim, sim. há Mas é saída. possível, né? É possível porque em terapia a gente trabalha essas questões, a não ser também, que é algo que a gente precisa respeitar, que a pessoa não queira. Aí é uma outra história, mas ela Aí é tendo esse loucura. desejo, esse sonho dentro dela, por que não? Então, é possível. E assim, não é só a questão da prova para habilitação. Tem outras circunstâncias na vida, né, que as nossas limitações ou a pressão externa, as nossas crenças, elas acabam fazendo com que a gente realmente desista de alcançar aquilo que a gente tem como um sonho, né, um desejo, uma vontade, porque nós não nos vemos naquele lugar, né? A prova disso é que você já deve ter visto diversas reportagens de moradores de rua que pegavam livros na lata do lixo e se tornaram advogados, se formaram nisso, naquilo. Então, não tem limitação, não é porque um é mais inteligente, um é mais saudável, um tem mais chances na vida. Um estudou em escola particular. Eu só estudei em escola pública, entendeu? Uhum, Então, não é isso, entendeu? É a sua força de vontade, a sua sim, autoestima lá em cima. Eu vou conseguir, eu quero, eu vou conseguir, eu vou lutar para isso. O que que precisa fazer? É enfrentar. Se você não estiver conseguindo enfrentar pelas crenças limitantes, por alguma dificuldade, busca um tratamento que você vai conseguir um enfrentamento. e a questão da autoestima, às vezes, ela também está ligada à questão da rejeição, né? Quando essa Aquilo rejeição que ela eu não é falei, são raízes. trabalhada, Raízes. a rejeição não é trabalhada, ela evidentemente vai atingir a autoestima e o que acontece? Vai lá embaixo. E quando uma pessoa quer te tirar do caminho dela, a forma mais rápida que ela tem é fazer algo para você se sentir rejeitada. Sim, Você já sabendo disso, para que você vai se importar? sim, Você vai sim. saber que isso é uma atitude da pessoa. A pessoa tem esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade, pode ter até um transtorno, né? Sim, Entendeu? Mas não é por conta disso que você vai se abalar, se deixar abalar, não. sim. E essas questões a gente tem como vencer, né? Quando a gente fala, né, de análise, é evidente que a gente tem que falar sobre isso aqui, porque é o nosso trabalho, mas quando a gente fala de análise, não é só por conta do nosso trabalho, é porque a gente sabe Não. quão bem faz, Dá uma volta de 360 graus na vida da pessoa. o quão libertador é, né? Completamente. Em todas as áreas, não é só na área profissional, na área Sim. relacional, entendeu? Sentimental, todas Social, as... né? Social, entendeu? espiritual, financeira, é tudo. Então, como nós vivenciamos isso, essa transformação, né? Nós falamos muito porque nós gostaríamos que todos chegassem nesse nível, né? Sim, Porque é possível. sim. Para Quantas isso, mulheres, né, gente? Agora eu vou falar mais de mulheres, né? Eu sei que tem homens,
mas eu vou falar para mulheres. Quantas mulheres a gente conhece, a gente sabe, ou a gente fica sabendo que tem feridas emocionais aí sendo arrastada durante anos. E tudo bem, eu já entreguei para Deus, deixa para lá, já me acostumei, já tô velha, vida que Mas Deus faz a parte segue. dele, nós estamos fazendo a nossa, né? Sim, já liberei o perdão, tá tudo certo, mas você vê que não está tudo certo, porque a pessoa se abandonou, se anulou, né, por muito tempo em função de muitas coisas ou de muitas pessoas, dos outros, e esqueceu quem ela é, esqueceu que ela pode, esqueceu até mesmo, não sabe nem qual é o propósito. Meu propósito aqui é só ajudar o outro. Será? E você? Né? E você, mulher, né? Você, mulher que está ferida, você, mulher que se sente sozinha, se sente rejeitada, você, mulher que não acredita no Se seu sente excluída, potencial. Oi? se sente Que é excluída. excluída, se sente excluída, muito bem. E excluída pode ser dentro de casa, no segmento religioso, no trabalho, na vizinhança, na família. Se sente excluída, acontece, né? Você não precisa viver desta forma. E para não viver desta forma, o poder de agir, de modificar, de fazer alguma coisa, está na sua mão, Sim. né? A gente aqui dá insights, a gente orienta, a gente fala, se procurar por uma de nós, a gente vai indicar com certeza a terapia, mas enquanto as pessoas tiverem aquela limitação de que terapia é luxo, de que terapia é caro, de que terapia não precisa, de que terapia é para maluco, vai continuar do jeito que está. E chega uma certa idade que para e pensa, o que que eu fiz da minha vida? Joguei fora. Não foi falta de alerta, né? Nós estamos aqui falando toda sexta-feira, né? Tentando abrir os olhos, ajudar, acordar, né? Sim. Mas às vezes se escondem atrás de uma fala, não é porque sempre joga a culpa em alguma coisa. Ou Projeção, né? joga, ou joga a culpa na família, ou joga a culpa nos filhos, ou joga a culpa no marido, ou joga a culpa na religião. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não tenho tempo por causa disso. E aí vai vivendo de forma como uma planta, né? E chega uma hora que às vezes até tem uma morte precoce, porque vai adoecendo, 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 e também não se importa de se tratar, não se importa de se arrumar, começa Se a... abandona mesmo, né? Porque o que, que acontece? O corpo reage de acordo com o seu cérebro. Se o seu cérebro você largou, né? Você não está querendo se cuidar, você vai se vestir de xadrez com bolinhas em cima, com um turbante colorido, você não está nem aí, não vai pentear os cabelos, não vai se arrumar. Então, o seu corpo é reflexo do seu cérebro. Agora, se Sim. você estiver bem, né, é aquilo que a gente sempre fala, quem comanda todo o corpo é o cérebro. Quem dá ordem para urinar, evacuar, abrir os olhos, fechar os olhos é o cérebro. Tanto é que se o Sim. coração estiver batendo e o cérebro parar, morte cerebral acabou. A neurociência explica isso assim muito detalhadamente. Qualquer dia nós vamos falar só sobre neurociências, Sim. as áreas, entendeu? Para as pessoas acordarem que nós não estamos falando aqui sem conhecimento de causa, não. Nós conhecemos o cérebro, nós conhecemos como ele funciona, cada área, o que comanda, o porquê de cada coisa. É que nós não vamos ficar aqui na terapia falando uma linguagem que vocês não entendo, muito menos na live. Mas Sim. nós, quando falamos que precisa de terapia, que todos nós precisamos, que a cada dia acontecem coisas novas, e as pessoas
que não conhecem, né, seu potencial, quem são, sua identidade, e se deixam ser dominadas, comandadas, né, por outras pessoas, sofrem demais. Porque o que não falta aí é manipulador, narcisista, manipulador, controlador, usurpador, e por aí vai. Sim, sim. E Isso dentro da em terapia. ambos os sexos, tá? Tanto masculino quanto feminino. Sim, sim. E dentro da análise, gente, dentro do setting terapêutico, com o seu terapeuta, com a sua terapeuta, você vai falar de coisas e às vezes as pessoas fazem memes com relação a isso, mas é bom a gente, apesar de saberem, né? É bom a gente sinalizar. O que é falado no setting terapêutico é sigiloso. É sigiloso. Então, assim, a pessoa não está ali para sair dali falando da sua vida para Deus e o mundo. Então é uma escuta, isso a gente está falando de profissionais, né? É uma escuta profissionalizada, uma escuta preparada, uma escuta é, atenciosa e também não para te dar uma receita pronta. Não é uma receita, é um norteamento. É para que você veja que você não está sozinho, você não está sozinha nessa, e para que você se ouça melhor, para que esse profissional vai te levar, vai te conduzir a encontrar a melhor saída. Sim, e por isso nós vivemos em contínuo estudo, para que a gente tenha conhecimento de várias técnicas, né, de Sim. várias áreas, tanto educação quanto saúde, para que a gente possa. Oi? De nós, Oi, deu uma travadinha aí, para que a gente possa, repete, que deu uma travadinha. para que a gente possa trabalhar em todo o contexto de quem chega até cada uma de nós. Sim, sim. E essa qualificação, gente, ela é, como a Meg falou, ela é contínua. A gente não cansa de ler, de estudar, de preparar. Aliás, cada postagem já dá um trabalhão, porque a gente tem que pensar muito bem o que vai postar, porque nem tudo a gente pode colocar numa postagem, né? A gente não pode falar tudo aqui numa live, né? Até por questão de ética profissional e tudo mais. Então, tudo isso tem um peso, tem um custo. A gente, se somos mestras, né, se somos docentes para novos profissionais, a gente precisa estar em constante, em contínua atualização, formação e tudo mais. Então, a gente está sempre estudando, está sempre se renovando e, né, a gente já tinha conversado anteriormente. Provavelmente, na próxima semana, traremos um estudo de caso. Né? A gente vai falar de questões técnicas aqui, muito rebuscada, porque não é uma supervisão. Né? E vamos ver um estudo de caso fictício, baseado em fatos reais, mas, de repente, traremos aqui um estudo de caso ao vivo, para que aqueles que têm interesse, né, na formação em psicanálise, possam compreender como é que mais ou menos a gente faz, a gente estuda, a gente se prepara para cada atendimento. Por isso, quando a professora Meg falou sobre os jogos, né, a gente, quando vai fazer uma intervenção, vai fazer uma sessão, a gente se prepara antes, né? O professor, ele E não faz o depois também, planejamento? depois que sai, a gente estuda Sim, o caso. sim, sim. Né? O professor não faz um planejamento para dar uma aula, a gente faz um plano de intervenção para aquele paciente. A gente tem que ver o que ele suporta, né? Quanto tempo ele consegue ficar, que pode dar Quanto tempo de certo. atenção a gente pode contar para a gente não forçar, tem que ir aos E as poucos, limitações iniciais ali, porque senão né? ele acaba desistindo. Então, às vezes, quem está de fora diz, mas já mudou? Por que mudou? As pessoas não entendem, mas nós sabemos o limite do Sim, emocional, da atenção, da sim, memória, da concentração, né, do sim, raciocínio lógico, porque trabalhar com o cérebro cansa muito mais do que no trabalho braçal. Então, nós sim. temos essa compreensão de limite
Por isso é que às vezes a gente muda a rota, né? Sim, que é necessário, né? Porque não pode ser repetitivo também. Porque a cada sessão o paciente traz um material novo para a gente estar inserindo no que a gente já tem, porque na verdade o trabalho do psicanalista é um grande quebra-cabeça que a gente precisa montar. E às vezes esse quebra-cabeça chega, às vezes não, esse quebra-cabeça chega para a gente com as peças todas misturadas e muitas das vezes faltando peça. Ou então misturada com outras peças de outro quebra-cabeça. Oh, é um trabalhinho aí de Sherlock Holmes às vezes, porque né, eu acho interessante quando as pessoas dizem, você só fica ouvindo, sentada lá ouvindo, só, não tem noção. Não tem noção como É. o nosso cérebro trabalha. O nosso cérebro, A a nossa nossa profissão, a gente emoção, fica cansada, porque nós às vezes pensamos né, muito. termina o setting sugada, né? Nós pensamos, e nós somos energia, né? Todo ser humano é energia. Então, Sim, chegam pessoas com uma energia positiva como com uma energia negativa, né? sim. Tudo isso a gente trabalha, a gente conhece, a gente percebe, a gente sente. Nós somos seres humanos. Quem disser que nós não Sim. somos energia, Sim, né? sim, sim, né? Tem pessoas, por exemplo, no setting presencial, né? Às vezes senhoras que chegam para o atendimento, na hora de ir embora, a gente dá um abraço, né? E tudo mais. Então, Tem assim, isso que não quer nem ir embora, querem ficar. não é aquela coisa fria, né? Tem uma troca, tem a transferência, né? Tem uma afetividade, tem um vínculo terapêutico que foi construído para que seja desvendado esse caso, vamos dizer assim. Então, não é só escutar, é escutar de forma qualificada. E isso, gente, é muita responsabilidade, é muita responsabilidade. Lidar com o ser humano é muita responsabilidade. Sim, E porque nós lidar temos com o o poder de cérebro, levar para a direita ou para a esquerda, né? sim, sim. E lidar com o cérebro, com a saúde mental, com a saúde emocional, né? Libertar cativos, né? Durante muito tempo, transformar vidas, né? Pessoas que não estavam no mercado de trabalho há mais de 15 anos e voltar ao mercado de trabalho, voltar a Libertar estudar. também daquela crença limitante de que não precisa de terapia, que Deus cura, que terapia ou que depressão, como muitos falam, né? Que é falta de Deus, né? Não, Deus, na própria palavra dele, falou, né? Que ele deixaria, né? Os médicos, tudo foi criado por ele, não foi por acaso. sim, Então, ele faz a sim, parte dele, nós fazemos a nossa parte, né? verdade, E é tudo de verdade. dentro para fora, tanto o nosso tratamento terapêutico quanto o corpo, né? Sim, Nós fomos falar da espiritualidade. Não vem o corpo primeiro, vem o espírito primeiro. Então, é de dentro para fora, é espírito, alma e corpo. A alma é o centro das emoções, é o que a gente cuida. Então, como é sim, que vai cuidar do espírito, que é buscar a espiritualidade, vai cuidar do corpo, ir para a academia, ir para o médico, e não vai cuidar da alma, que é o centro das emoções, que é a ligação entre um e outro. Quem sim. cuida dessa alma, se Esse não for uma equilíbrio, né? para ter o equilíbrio entre o ego, o id e o superego, né? Sim, E senão fica só sim, superego, né? Que é quando você pensa que depressão não é coisa de Deus, que é só superego. Ou então o id, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, Ó, tá bom assim. aí tem uma hora que a vida afunda, né? É Para um lado para o complicado. outro, né? Ô, bom, gente, falamos mais um pouquinho sobre mais uma questão aí emocional, né? Mais uma questão da saúde mental, algo para alertar, algo para sinalizar. Qualquer dúvida, nos procure. Nós somos o Instituto Priorize Psicanálise, Saúde Mental e Bem-Estar. Eu sou a professora Ana Beatriz, ela é a professora Meg Alves, temos a professora Andréia. Temos a professora Guisselmar Chagas, todas nós somos profissionais
competentes em várias áreas, profissionais habilitadas, não só na área de psicanálise, mas muito além, né, para que a gente possa oferecer para cada um dos nossos alunos e pacientes, analisandos, todo o suporte necessário, né? Temos parcerias com médicos, com psiquiatras e tudo mais, porque a saúde mental é algo que tem sido alvo de muitas discussões aí, só vai aumentar nos próximos anos. Então, a gente precisa estar junto para que a gente possa auxiliar de alguma forma. Então, na semana que vem, provavelmente às 18 horas, né, traremos aqui um tema voltado para um estudo de caso simplificado, porque é uma live aberta, mas traremos aí um estudo de caso para vocês que têm interesse em estudar em psicanálise, possam ver mais ou menos como é que a gente faz quando estamos estudando o caso para atender, né, fazer as intervenções psicanalíticas. Meg, gratidão. Faz aí suas considerações finais. Obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham compreendido o que nós tentamos passar para vocês, que cuidar da saúde mental é primordial, é fundamental, tá? Vai te dar uma vida completamente diferente da que você tem hoje e você vai ter uma identidade fixa, uma identidade que vai te dar segurança, força para você vencer. Isso aí. Gente, um beijo, um excelente fim de semana e até a nossa próxima live, né? Provavelmente sexta aí às 18 horas, com um estudo de caso. A gente vai estudar, vai pensar direitinho para trazer o melhor material para vocês. Um grande abraço. Qualquer dúvida, passa um direct para a gente poder esclarecer aí como é que funciona a nossa formação. Tá bom? Grande abraço, Meg. Beijo. Vou colocar você como colaboradora, tá? Beijo. Tchau, tchau.